E aí galera, estou aqui em mais um Fica a Dica, né? Fica a Dica numa nova fase. A gente falando mais sobre política, apesar de algumas pessoas não gostarem do assunto. Porém é importante nós discutirmos política, não somente política partidária, mas todos os tipos de política, política de saúde pública, política de liberação, legalização das drogas ou legalização, por exemplo, da maconha, política de um bom transporte público e vários outros tipos de política nós precisamos discutir, né? Porque não é somente política partidária. Mas dentro dessa ideia, eu vendo aqui alguns arquivos antigos meus, todos sabem que o último Fica a Dica eu falei que eu iria comentar algumas coisas que acontecem na Câmara Municipal de Tanabi, e vendo esses arquivos meus, eu pude encontrar uma fala curiosa do vereador Dida Gésio Viveiros da Costa, do PDT, o qual tenho um grande respeito, uma grande admiração. Porém, eu quero aproveitar esse áudio que eu encontrei da terceira sessão ordinária de 2013 para a gente poder fazer um paralelo de como funciona a política em Tanabi. Recentemente, esse vereador, ao usar a tribuna, ele disse que a administração estava jogando toda a culpa da não iluminação, ou da falta de iluminação, ou do corte de iluminação pública da Avenida Antônio Lopes Cabreira, aquela uma que liga o Jardim Centenário até o bairro Sítio do Estado, ao grupo Converde, ou loteamento Converde, dizendo assim: olha, porque estão falando que a culpa é do Converde, do loteamento do Converde e tal e tudo mais, tentando jogar esse grupo, esse loteamento contra a administração, e tentando jogar esse grupo, ou essas pessoas que mantêm esse grupo de loteamentos, contra a população, contra a administração, né? E é impressionante porque no começo das sessões, e vocês vão perceber isso, ele traz uma verdadeira explicação daquilo que estava acontecendo. Então eu vou colocar, e mesmo que não dê para você entender, porque o áudio talvez esteja ruim, mas aqui embaixo eu vou colocar também o link, que eu vou colocar esse trecho para você ouvir depois com calma na sua casa. Ouça só o que ele diz. Tem que falar isso, talvez não é momento de falar, mas tem que falar que como mexeu no loteamento Converde, na entrada, desligou ali a eletricidade. Então, assim que acabar de resolver o loteamento, que vai voltar a eletricidade, vai ser iluminado aquele local. Essa sessão foi no dia... Deixa eu abrir aqui. No dia... Terceira sessão ordinária de 20 de fevereiro de 2013. De 20 de fevereiro de 2013. E olha só, nós estamos então no mês de junho. Hoje é dia 14, hoje é dia 15 de junho. Em fevereiro, março, abril, maio, junho. Olha como mudou totalmente o discurso do vereador. Isso não é política, isso se chama politicagem. Quando eu faço algo que eu sei que é incorreto, que é muitas vezes, talvez não imoral, mas eu conheço a verdade dos fatos, mas eu omito ela, eu seguro ela para beneficiar um grupo em detrimento do outro. Infelizmente é isso que tem acontecido nas sessões camarárias de Tanabi, ou nas sessões da Câmara Municipal de Tanabi. Dia 20 de fevereiro ele traz uma explicação clara. Olha, o loteamento Converde precisou fazer uma alteração na rede elétrica, houve o corte, e então, assim que essa situação do loteamento for regularizada, a iluminação da Avenida Antônio Lopes Cabreira se tornará, vai ser restabelecida. E por que agora, passado março, abril, maio, junho, ou melhor, passados 3 meses, ele tenta jogar a população e os empreendedores desse loteamento contra a administração? E é interessante porque na fala dele, depois do dia 20 de fevereiro, ele vai nervoso, alterado, gritando isso, aquilo, outro, inclusive cita um outro vereador. Amigos e amigas, reitero, isso não é política, isso é politicagem.
por exemplo, tenho visto, tenho ouvido, tenho percebido que esse vereador tem pegado muito no pé do secretário municipal de saúde. Não sei qual é o problema do vereador para com o secretário. Para mim isso é um problema de ordem pessoal e não de ordem política, porque ele diz assim, olha, porque o secretário municipal de saúde ele não sabe nem prescrever uma receita. Mas aonde está escrito na lei orgânica e na lei que trata da criação do cargo de secretário municipal de saúde de Tanabi, que esse deve ser médico, que esse deve prescrever receita, que esse deve auferir a pressão arterial? Aonde está escrito nas atribuições do secretário? Por exemplo, talvez o vereador ele poderia se informar mais um pouco do que é lei orgânica, do que é regimento interno e tantas outras coisas, para não falar esse tipo de besteira na tribuna da casa. Outra coisa é que, por exemplo, um dos ministros da saúde, o senhor José Serra, que inclusive é do PSDB, partido do qual o vereador ele apoia, ele foi ministro da saúde no governo do Fernando Henrique Cardoso, um cidadão que nós nem podemos comentar, né, devido às ondas de privatizações que ele estabeleceu no país, vendendo a nossa telefonia, vendendo a Vale do Rio Doce e tantas outras estatais, né? Graças a Deus que o José Serra não ganhou para presidente, senão hoje nem a Petrobras mais não seria brasileira, não seria mais uma estatal. E o senhor José Serra, ele foi ministro da saúde e ele era economista. Ele não prescrevia receitas médicas, ele não oferia pressão e foi ministro da saúde. Então o senhor Nivaldo, ele pode ser secretário da saúde, porque o secretário, o vereador, ele administra, ele coordena, ele não precisa ser um especialista naquela área, entendeu, vereador? Espero que tenha ficado claro, senão da próxima vez eu posso desenhar para o senhor para ficar uma coisa talvez mais clara. Esse vereador ele tem falado muito sobre denúncias, né? Que é uma onda de corrupção que tem dentro da administração, desde o Zé Francisco. Vereador, antes das eleições de 2012, o senhor era do lado dessa administração. O senhor se esqueceu, vereador, que o senhor seria candidato a vereador do lado do grupo do senhor José Francisco? O que mudou, senhor vereador? Será que é a água? Mas sobre essas denúncias eu falo no próximo Fica a Dica. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.